Olá, meus queridos. Sou a professora Joana Lúcia, professora de Ciências da Escola Elza Rony, e venho por meio deste vídeo, tá, esclarecer algumas dúvidas, né, explicar um pouquinho o conteúdo de máquina, tá, máquina térmica. Vocês já viram comigo, antes da pandemia, máquina simples, depois a gente evoluiu para o conhecimento de calor, depois trocas de calor, né, propagação do calor. Agora nós vamos continuar o nosso estudo por meio do entendimento de máquinas térmicas. Vamos lá? Retomando. Então aqui, pessoal, eu coloco alguns links, tá, para vocês acessarem, se vocês puderem, tá? É muito bom para ampliar o conhecimento de vocês, tá, sobre calor, revisar o conceito de calor, propagação de calor, e também o que é máquina térmica, tá, que é o que nós vamos estudar. Também convido a todos vocês a lerem os livros de vocês, tá, o livro do 7º ano, a poema, da página 212 a 234. Eu consegui hoje o link dele digitalizado, vou colocar aqui também disponível para vocês na apostilinha, tá? Pois bem, pessoal, então vamos revisar, não é verdade? Nós vimos que máquina simples é todo e qualquer utensílio, né, instrumento que vai facilitar o nosso trabalho. Em física, eu realizo o trabalho quando eu exerço algum movimento, quando eu faço algum deslocamento, eu estou fazendo trabalho. Existem certos utensílios que facilitam o nosso trabalho, né? E eles podem ser classificados como roldana, a própria roda, é uma máquina simples, a tesoura, alicate de unha, alicates de uma forma geral, alavancas, rampas, facas, né? Tudo isso são máquinas simples, como nós já estudamos, né? Essas máquinas, elas foram criadas, né, no decorrer da história da humanidade e servem para facilitar o nosso trabalho, como já dito. Agora, a gente vai evoluir o nosso conhecimento. Nós vamos passar a reconhecer quais são as máquinas térmicas. Mas antes disso, é importante a gente relembrar o conceito de calor. Lembra que eu disse a vocês que é errado eu usar a palavra calor como sinônimo de temperatura quente. Ai, como tá calor hoje, nossa, que calor. A gente ouve e fala isso, mas nós sabemos que isso é uma frase coloquial. Na física, calor não é bem temperatura quente e também não é temperatura fria. Ah, professora, é o que então? Calor, em física, ocorre quando eu tenho trocas de temperatura, tá, diferentes entre corpos diferentes. Por exemplo, as suas mãos, né, tá aqui quentinha, você toca um objeto. Por exemplo, eu toquei nesta xícara. Esta xícara, ela está morna, o chá que está aqui dentro está morno. A minha mão está numa temperatura e a xícara está em outra temperatura. Quando esses dois objetos, a minha mão e a xícara, se tocam, por contato, né, ocorre uma propagação de calor entre ambos os corpos, uma troca de calor. Isso é calor. Quando dois corpos, no caso a mão e a xícara troca de calor entre si. Eu passo a absorver a temperatura da xícara e a xícara passa a absorver a minha temperatura. Depois de alguns minutos, nós estamos com a mesma temperatura. Dizemos que atingimos o equilíbrio térmico, quando os dois corpos ou mais que estão em contato adquirem a mesma temperatura depois de um tempo em contato, né? Pois bem, essa temperatura, pessoal, né, o calor, a temperatura em trânsito, é capaz de gerar alguns fenômenos, né? E na história da humanidade, esses fenômenos, eles foram revertidos para facilitar o trabalho do ser humano, né? Que é o que a gente vai ver hoje.
Então vamos lá. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações de trocas de calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico, quando esse interage com o meio externo. Ou seja, ela estuda a variação de temperatura, da pressão e do volume que interferem nos sistemas físicos. O estudo e o desenvolvimento da termodinâmica surgiram da necessidade de criar máquinas e de aumentar a eficiência das máquinas já existentes. As máquinas a vapor surgem, né, como as primeiras máquinas térmicas. Depois vão surgindo outras máquinas. Vamos entender um pouco como é que isso funciona. Aqui está o exemplo que eu disse anteriormente. Um corpo com uma temperatura mais alta, um corpo com a temperatura mais fria, né, mais baixa, em contato, ocorre sempre propagação de calor de um corpo mais aquecido para o corpo onde os átomos estão menos aquecidos. Depois de um tempo, eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, ambos ficam com a mesma temperatura. Nesse caso, um corpo de 50 graus inicialmente, outro de 20, depois de alguns minutos, ficaram com 35 graus. Isso é um exemplo matemático do que eu acabei de dizer a vocês. Existe uma fórmula. Essa fórmula, não fique desesperados, não tem cálculo, mas é só para você entender, tá? É a lei da conservação de energia. E o que diz essa lei? A lei diz o seguinte, que todo o calor fornecido é recebido, tá? Por um corpo. O calor, ele não desaparece, ele não aparece e desaparece. Existe uma quantidade de calor cedida e existe uma quantidade de calor recebida. E ela tem que ser igual, tá? É importante dizer o seguinte, que o calor, ele pode ser convertido em trabalho, quando ele faz alguma coisa de útil, né? E boa parte do calor é perdido, tá? Um exemplo, quando você tá, vamos pegar uma máquina não térmica, pelo calor do fogo, mas pelo calor da energia elétrica, uma máquina térmica movida pelo calor da energia elétrica. Vamos pegar um liquidificador. É uma máquina térmica? Sim, é. Movida a quê? A eletricidade, né? Quando você põe o liquidificador para funcionar, essa eletricidade ela vai ser transformada lá dentro do motor em energia cinética. Parte dessa energia ela é perdida e ela vai sair na forma de calor. Você vai ver que depois de uns minutos ou segundos que o liquidificador está ligado, ele aquece, o motor aquece. Aquilo ali é o quê? É o calor que foi perdido, tá? Toda máquina térmica, toda máquina movida a motor também é térmica. Esse motor, o que vai fazer esse motor funcionar, pode ser que seja vapor, né, por meio de fogo, pode ser que seja eletricidade, e pode ser que seja a queima de um combustível fóssil. Por exemplo, os carros são máquinas térmicas, assim como as motos. E o que faz eles funcionarem? O combustível fóssil, que é colocado, né, dentro desse veículo. Dentro do motor uma parte do motor vai acontecer a combustão, que é a queima desse veículo. Essa queima vai liberar vapor e esse vapor vai fazer toda aquela parte de engrenagem, toda aquela parte lá do motor funcionar. E essa queima, então esse vapor vai fazer o veículo funcionar, né? O que fez? Qual foi a fonte de energia? A fonte ali foi combustíveis fósseis, tá? Então a fonte é da onde que vem o calor para fazer a máquina térmica funcionar. Esse calor pode vir de fogo, né? Pode vir do sol, como é o caso da Terra, que eu vou explicar daqui a pouco, e pode vir de eletricidade, certo? Continuando. O que
O que vocês precisam saber é o seguinte: não existe máquina perfeita que vai pegar 100% do calor recebido e transformar em trabalho, tá? Não existe. Um físico até tentou fazer isso, tá? O nome dele tá aqui, vocês vão encontrar depois na apostilinha. O sobrenome é Canon, e aí ele cria a segunda lei da termodinâmica, e nessa lei, aqui ó, o ciclo de Canon, ele aponta que não havia como evitar a perda de quantidade de calor em qualquer máquina a vapor, tá? Ele tentou, mas ele não conseguiu fazer uma máquina, e ainda até hoje, né, temos que dizer assim, até hoje, a ciência ainda não conseguiu criar uma máquina que se aproveita 100% do calor. Por quê, professora? Olha só, meninos, vamos pensar no mesmo liquidificador. Ele vai pegar a energia elétrica e ele vai transformar, né, dentro do motor em energia térmica. Esse calor ali vai fazer, né, a hélice girar numa alta velocidade para fazer um suco de graviola para você, suponhamos. Aí você desistiu de fazer o suco de graviola e você quer fazer um mousse. Aí você coloca a graviola, leite condensado, creme de leite. Aí no meio do caminho você para e pensa: quer saber? Eu não quero mousse, eu quero um bolo. Aí você coloca, não para de bater o liquidificador, ele tá lá. Aí você coloca trigo, leite, ovos, açúcar e manteiga. E o bichinho tá lá. O que vai acontecer? Depois de uns minutinhos, aquilo pesado vai exigindo mais potência do motor e você ainda põe na potência máxima. E o motor lá tá lá, trabalhando, vai superaquecer essa máquina. O calor que está sendo perdido, ele está sendo eliminado. Porém, você não deu descanso. E quanto mais agitado o objeto, a máquina está, mais calor vai sendo perdido. E existe uma lei que toda vez que eu aumento a temperatura dos átomos, eu também aumento a pressão. O que vai acontecer? A pressão lá dentro do motor pode aumentar. Das duas umas, ou o motor pifa, queima literalmente, tá? Ou então, o excesso de calor pode fazer queimar os fios, derreter, muitas das vezes acontece derreter, tá? Os fios da tomada, ou o motor vira queima. Então, o que eu fiz? Eu aumentei demais essa temperatura, né? E acabei quebrando a minha máquina. Então, toda máquina, ela precisa ter uma saída, né? Para perder esse calor, para controlar essa pressão, porque se a pressão aumentar demais, pode explodir ou pode queimar, né? Por exemplo, o acidente que deu em Chernobyl em 1987, ou foi 87 ou foi 86, em Chernobyl, onde um reator explodiu, o que aconteceu? Aumentou a potência desse motor, e a água fria, né, que iria ali resfriar e absorver esse calor perdido, foi insuficiente. Aumentou a pressão, toda vez que aumentou a temperatura, aumentou a pressão, o reator, a parede do reator não conseguiu controlar e plum, explodiu, tá? Então, é muito perigoso isso. O calor perdido numa máquina, ele tem que ser perdido para que se equilibre a pressão. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que os fatores químicos, físicos e térmicos, eles precisam estar em equilíbrio para que a máquina funcione perfeitamente. Se um desses três estão em desequilíbrio no sistema, eu não vou ter um perfeito funcionamento da máquina, tá? Então, aqui eu tenho um sistema, né, um exemplo de sistema para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Uma fonte quente
que aqui pode ser uma caldeira. O que é uma caldeira, professora? A caldeira, pessoal, é como se fosse uma panela de pressão gigante. Por exemplo, aqui em Ares, a Lasa, ela tem uma caldeira, aonde queima-se bagaço, resto de cana. Esse vapor é dentro, a caldeira lá na Lasa, é como se fosse uma sala de aulas feita de tijolinhos, só que nessa sala ela tem o quê? Ela tem coisas para queimar. No caso, carvão, resto de cana, eles queimam. No teto dessa sala, que a gente chama de caldeira, existem canos de ferro por onde passa água fria. O que acontece? O calor, aquele calor ali dentro daquela sala, vai vaporizar essa água fria. Esse vapor, então, vai girar, né, turbinas, e essas turbinas, como se fossem ventiladores gigantes, vai transformar essa energia cinética do movimento em energia elétrica, tá? Eles conseguem produzir energia elétrica a partir do vapor, né, na queima do bagaço que sobra da cana. Então, aqui é o mesmo jeito. Aonde está escrito aqui a máquina, é como se fosse o quê? É como se fosse a hélice, que eu acabei de citar o exemplo, girando. E ela gira por quê? Porque tem uma fonte quente, um calor recebido aqui. Se tem 100 joules de calor recebido, a máquina ela vai absorver um tanto para fazer o trabalho, para girar. Eu coloquei aqui 30 joules, que é a unidade de medida para trabalho. E 70 joules é perdido numa fonte fria, né? Que vai absorver esse calor perdido para manter a pressão. Ora, se eu tinha 100 joules, 30 foi usado e 70 foi perdido, a minha máquina, ela tem 30% de rendimento, tá? Geralmente, as máquinas térmicas, elas têm em torno disso mesmo, tá? O que é rendimento, então, professora? Rendimento é a eficiência com que uma máquina térmica funciona. O rendimento de máquinas térmicas costumam ser baixo. Grande parte do calor, ao invés de ser transformado em trabalho, ele é perdido, tá? Olha aqui. Motores de automóveis, ele tem um rendimento aproximadamente de 30%, que foi o que eu acabei de dar o exemplo, né? Motores a diesel, por exemplo, um carro a diesel, um ônibus, por exemplo, 50% de rendimento. As grandes turbinas, né, a gás, 80%. A energia que não é aproveitada pela máquina, ela é expulsa para o meio externo, na forma de energia perdida, tá? Então, aqui, nessa apostilinha, eu incentivo a vocês a fazer uma máquina a vapor, tá? Você pode seguir o passo a passo e criar a sua própria máquina. Esse vídeo está disponível no YouTube. Mas caso você não queira, né, mexer com fogo, você não tenha orientação de alguém adulto para te ajudar, você pode ter uma outra opção. Sugiro pegar uma folha de ofício, fazer um catavento como este, tá? Prenda aí com um canudinho, pode ser. E ao invés de usar a latinha, né, e a vela, como eu oriento aqui, você pode pegar o secador de cabelo da sua mãe e colocar na potência máxima. Aquele vapor que vai sair dali, ele vai ser suficiente para girar o catavento. Vai mostrar para você que o vapor é capaz de acionar objetos, dentre eles hélices, rodas. E a descoberta disso foi fundamental para o ser humano lá atrás, no século XVIII, aonde era comum andar a cavalo, a pé, em charretes, né? O cavalo puxando a charrete. Depois que descobriram isso, fizeram o quê? Fizeram a Maria Fumaça, que era o trem movido pelo vapor. Eles queimavam as lenhas dentro da caldeira. Ao queimar a caldeira por dentro dela, né, tinha água, esses canos em contato com o fogo vaporizava o vapor, que era utilizado para mover motores que puxavam essas rodas e o trem se locomovia. A partir do momento que fizeram a Maria Fumaça, conseguiram deslocar
peças, né, roupas, utensílios, toda a produção de agricultura, pessoas, né? E isso foi evoluindo para as fábricas, as máquinas foram máquinas de lavar roupa, por exemplo. Aqui em Linhares tem uma empresa, né, que vende jeans, e eu vou falar a marca, tá? Al Jarreau, ela vende jeans e ela lava o jeans dela em máquinas de lavar roupa gigantes, e o que move essas máquinas é caldeiras, tá? Então existe o caldeireiro, que é aquela pessoa que joga lenha lá dentro, aquela lenha vai ser queimada, esse vapor, esse calor, ele vai aquecer a água, que vai gerar vapor, e esse vapor vai acionar as máquinas de lavar gigantes que vão lavar o jeans, tá? Não sei se ainda é assim, mas eu me lembro que há uns 20 anos atrás funcionava exatamente assim. Então, as máquinas a vapor, elas fizeram uma revolução na vida do ser humano, porque a partir de então, aquelas máquinas simples, aos poucos, elas foram substituídas por máquinas mais modernas. Exemplo, uma simples agulha é uma máquina, a gente viu, uma máquina simples, mas uma máquina de costurar é uma máquina térmica movida a motor, né? Então, o que você ia preferir? Costurar com agulha e linha ou numa máquina, né, a motor? Claro, numa máquina a motor, né? Aquelas vovozinhas tinham aquelas máquinas antigas, movida a manivela, que tinha que estar lá, né, movendo para costurar. Hoje em dia já existem máquinas elétricas movidas a motor que rapidinho já faz vários pontos, como a overlock, por exemplo, aquela máquina reta e outras máquinas. Isso é uma evolução. Pergunta ao seu avô, à sua avó, à sua mãe, talvez, o seu pai. Antigamente existia a profissão datilógrafo, a pessoa que tinha a máquina de escrever. Ela era, você apertava os botões e ela escrevia, por exemplo, uma certidão de nascimento, né? Se errasse, tinha que rasgar o papel e começar tudo de novo. E hoje em dia? Hoje em dia a gente usa o computador para se comunicar, como eu estou fazendo com vocês, para digitalizar, né? Depois é só imprimir. Errou? Conserta e salva. Não precisa fazer 1000 vezes. Se quisesse 1000 documentos iguais àqueles, tinha que digitar 1000 vezes aquele mesmo documento, né? E se errasse, tinha que começar tudo de novo. Então, as máquinas, elas vêm trazer o quê? Modernidade para nossas vidas, conforto. Mas tudo que é bom também tem o seu lado ruim. E o lado ruim é que muitas máquinas, as máquinas principalmente movidas a combustíveis fósseis, professora, o que é combustível fóssil? A gasolina, o óleo diesel, tá? O álcool, todos esses combustíveis, na queima, eles liberam gases tóxicos para a atmosfera, como o gás carbônico, que existe vários gases do grupo carbônico, vários gases do grupo de óxido, vários gases do grupo do nitrogênio, né? Óxido nitroso, óxido nítrico, entre outros gases, e também o gás metano. Todos esses gases na atmosfera, eles causam um problema ambiental muito sério que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, assim, a modernidade, né, trouxe para nós conforto. Pensa, você tem que andar a pé daqui a Vitória, por exemplo. Olha que demorava semanas andando. Minha mãe conta que meu avô dizia que ia a pé para Vitória, porque antigamente era cavalos, não existia ônibus ou charrete. E quem não tinha, né, nenhum nem outro andava a pé e ficava semanas andando. Agora para e pensa, hoje você pega um carro ou um ônibus, ou uma moto, até mesmo a bicicleta, se que for o caso, em poucas horas você chega ao seu destino. Então, isso é a modernidade, né? É o conforto das máquinas, principalmente as térmicas. A bicicleta, ela é uma máquina complexa, mas ela é simples no sentido de ela não ter motor. As máquinas térmicas são aquelas movidas a calor e que tem motor, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver as consequências delas. Mas antes de avançar, vamos entender. A nossa Terra, a nossa mãe Terra, ela é, na verdade verdadeira, uma grande máquina, tá?
Aqui tem um exemplo dessa máquina. A fonte que fornece calor para o planeta Terra é o Sol. Olha, de 100% do calor fornecido, uma parte é absorvida pela Terra, né? Pelos oceanos, pelos mares, pelas nuvens. E uma grande parte do calor, olha, 64 mais 6 vai dar 72% do calor é perdido. Aí você fala assim, ai, que pena. Que pena não, graças a Deus, né? Com esse tanto de calor perdido, a gente já tá passando, né, um aperto aqui no verão. Já pensou se todo 100% do calor liberado pelo sol fosse absorvido? Estaríamos fritos, né? Então, isso é bom, tá? Refletir, refratar, devolver para a atmosfera o calor, né, que não é absorvido. O calor que é absorvido, ele fica preso aqui na nossa atmosfera pelos gases da atmosfera, tá? Dentre eles, o gás carbônico, que já existia aqui de forma natural antes da Revolução Industrial, quando as máquinas a vapor entraram no auge, como eu disse a vocês, né? Então, o gás carbônico, ele é natural, ele está presente na natureza. É o gás que sai dos nossos narizes, que sai da respiração dos animais, que sai das queimas. Quando não existia o excesso de máquinas térmicas, esse gás carbônico e o gás metano, também liberado pelos animais, como o boi, por exemplo, né? Eles retinham o calor, né? Retinha a quantidade necessária de calor aqui na nossa atmosfera, fazendo um efeito chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural e necessário, tá? O nome estufa porque lembra aquela estufa onde guarda os salgados, que é um local quentinho que não mantém queimando, também não mantém frio, mantém numa temperatura adequada, certo? Então, aqui é um esquema, né, da camada de ozônio que servia para quê? Servia, não, ela serve para filtrar e reter parte desse calor, como está sendo mostrado aqui, e uma grande parte desse calor ser refletido, principalmente os raios ultravioletas, que não são, né, saudáveis para nós. Todavia, o excesso de gases, que a gente chama de gases do efeito estufa, né, como gás carbônico, gás dióxido de nitrogênio, gás metano, enfim, a queima das florestas, das matas, a fumaça que sai dos carros, do escapamento de carros, de motos, de ônibus, as fumaças da indústria, quando você queima o lixo da sua casa, né, do banheiro, das folhas, toda essa fumaça, ela fez o quê? Ela foi para a atmosfera, destruiu essa barreira natural, que é a camada de ozônio, e todo o calor que está sendo cedido pelo Sol está sendo absorvido além do necessário. E aquela porcentagem que deveria voltar para a atmosfera, né, aquele 72% que deveria voltar para a atmosfera, não está voltando como deveria voltar. Está ficando aqui. E com isso, o efeito estufa, que era um fenômeno bacana, legal, está se transformando num fenômeno agressivo, num fenômeno ruim, que é o aquecimento global. Aquecimento global é um calor exagerado produzido na nossa atmosfera, porque esses gases tóxicos que nós liberamos, né, dos carros, das motos, das fábricas, das queimas, prende esse calor fornecido pelo Sol. Calor esse que deveria voltar para o espaço sideral. E aí, e quais as consequências disso? As consequências disso são várias. Olha aqui, ó, as famosas fumaças que eu estou dizendo. Todas elas retêm muito calor na atmosfera. E aqui tem algumas das consequências, olha. Note que em 1909 esse local era coberto de gelo. E agora em 2004, agora não, que já tem muito tempo, né? 2004 já passou há muito tempo. Em 2004, o mesmo local não está mais coberto de gelo.
O excesso de calor na nossa atmosfera está desequilibrando o clima do planeta Terra todo. Em todos os lugares está se sentindo as consequências do aquecimento global, principalmente os polos. A Terra, ela é geóide, ela não é redondinha, né? Ela tem um formato meio oval e ela é 23 graus inclinada. Sendo assim, os polos não recebem luz do Sol, assim como o seu meio. A pouca quantidade de luz solar nos polos deixa eles frios. Isso é legal para o equilíbrio, porque o ar frio desce, esquenta e sobe. Lembra das correntes de convecção? Pois é, a gente viu isso nas apostila passada. O excesso de calor está fazendo com que os polos estejam superaquecendo, derretendo aquele gelo. E com isso você prejudica as correntes de convecção. Com isso, as temperaturas aumentam, sem contar que o gelo derretendo, você aumenta o nível do mar, o mar ficando com mais água doce, diminui a água salgada, você tem morte de corais, que é um fenômeno chamado branqueamento de corais. Existe uma série na Netflix que fala sobre isso, convido vocês para assistirem. É uma consequência muito ruim, porque os corais servem de berçário para os peixes, também de alimento para os pequenos peixes, e sem eles, uma grande quantidade de seres vivos marinhos podem desaparecer. Uma outra consequência é de tsunamis, aumento do nível do mar, desaparecimento de cidades ribeirinhas, animais marinhos que podem entrar em extinção, como no Polo Norte é o caso do urso polar marinho, né, que é aquele urso branco, bonitão, ele está entrando em extinção porque está faltando alimento, está faltando o habitat para ele viver. Na Patagônia, no Polo Sul, a gente tem o caso do pinguim. São espécies que estão ficando ameaçadas de extinção. Por quê? Porque ou eles estão em grandes blocos de gelo que vai derretendo, eles não se percebem, e quando vão perceber, já estão chegando aqui no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, como é o caso de alguns pinguins chegarem em Regência Augusta, por exemplo. Ou eles migram mesmo, literalmente, em busca de alimento e de parceiro para a procriação, e acabam chegando aqui. E aqui não tem a temperatura ideal, o clima ideal, o habitat ideal para eles, eles acabam morrendo. Então, isso são algumas das consequências, e essas consequências, elas podem acarretar outras ainda piores, né? Então, cabe a você, cabe a mim, a todos nós, tentarmos diminuir o consumo de eletricidade, por exemplo, evitar queimas, ao invés de queimar o lixo, tentar fazer uma reciclagem, ou então, se é lixo orgânico, como folhas, restos de alimentos, a gente pode fazer um adubo orgânico. Quem mora em quintal, cava, enterra todo esse lixo orgânico, depois de uns meses pode estar fazendo uma horta, vira adubo aquilo ali, né? Então, a gente tem que ter uma consciência ambiental maior. Se eu posso ir para a escola a pé, né? Um dia a gente vai voltar para a escola, eu vou a pé, eu vou evitar de usar o carro, ou eu vou de bicicleta, eu já vou ajudar o meio ambiente. Se o meu vizinho estuda comigo, eu posso combinar com ele de dar carona para ele e depois ele dá carona para mim. Dessa forma, eu diminuo uma quantidade, né, de carro nas pistas e ajudo o meio ambiente. E também ao bolso, né? Então, a gente precisa pensar em maneiras de tornar o nosso planeta mais habitável, tá? Melhor habitável. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu sugiro para vocês nas atividades. Olha, alguns exemplos de máquinas, né, simples que nós estudamos e que hoje foram substituídas por máquinas térmicas. Por exemplo, martelar, arrancar um martelo, parafusar um parafuso. Você pode fazer tudo na chave de fenda ou no martelo. Mas hoje em dia já existe parafusadeira, que é aquela máquina que vai colocar o parafuso sem que você aplique força. Olha, os poços, né? Antigamente colocava a roldana e o baldinho para puxar a água do poço. Hoje em dia já existem bombas que você coloca na superfície d'água e ela vai sugar essa água, né? E você pode colocar os canos ali, ela vai chegar direto na torneira. Então, existem para cada máquina simples uma máquina moderna, térmica,
que pode ser movida pelo calor do fogo, né, da queima, da combustão, ou pelo calor da eletricidade, ou pelo calor que vem da queima dos combustíveis fósseis, como eu já disse para vocês. E aí, o que a gente tem que fazer? Ah, professora, a gente tem que andar a pé e todo mundo esquecer de ter carro. Será? Eu acho que não. É sim, a gente precisa exigir dos nossos governantes investimento em tecnologia, em projetos para fazer uma energia mais limpa, máquinas térmicas que funcionam com um calor mais sustentável. Né? Existem várias opções, principalmente com relação ao carro. Já existe o carro elétrico, o carro movido a luz do sol, mas aqui no nosso país opta-se pelo quê? Pelos combustíveis fósseis. Por quê? Por conta da Petrobras, que é do governo. Se todo mundo comprar um carro elétrico, o que vai acontecer com a Petrobras? O que vai acontecer com as empresas que vendem gasolina e diesel? Vão falir, né? Então, infelizmente, o nosso país ainda está muito atrasado nesse sentido. Carros que vêm importado, que são movidos à eletricidade, que são movidos à luz elétrica, o governo coloca um imposto altíssimo. Para quê? Para desestimular as pessoas a não comprarem esse carro e continuar usando o combustível, né, fóssil. A gente deveria priorizar o contrário, o valor acessível para que mais pessoas utilizassem carro elétrico ou, por exemplo, o carro movido à luz solar, que é muito mais ecológico. Dessa forma, a gente daria acessibilidade para mais pessoas num preço muito mais baixo, né? E aí, mais pessoas teriam acesso à locomoção, meios de locomoção, e também o meio ambiente agradeceria e muito. Mas, infelizmente, o nosso governo, não pensa como nos outros países desenvolvidos. Por exemplo, o Japão, a China, são lugares que muitos usam carros elétricos, carros movidos à luz solar, né? E o nosso país conta-se a dedo as pessoas que têm condição financeira de importar esses carros, tá? Então, é isso, tá? Essa apostilinha ela tá aí nesse sentido de você entender que máquinas térmicas são movidas por um motor e que esse motor ele vai precisar de um calor para ser fornecido e que nem todo o calor é absorvido, boa parte desse calor é perdido e isso faz parte para que se mantenha o equilíbrio termodinâmico, daí o nome dinâmico, porque o tempo todo ele pode ser modificado por substâncias químicas, pela física, pela pressão ou ainda por temperaturas, né? E que esse equilíbrio é perfeito, se mantendo, a máquina vai funcionar de uma forma perfeita. Não existe máquina que tenha um calor 100% absorvido para dar um trabalho de 100%. Essa máquina, para fazer um trabalho, ela só vai obter uma parte do calor e a outra parte tem que ser perdida, certo? Geladeiras, freezers, é o contrário. O calor perdido é o calor, a temperatura quente. O calor frio, é o que é utilizado para fazer perder, né, o calor, ele é absorvido para dentro do sistema de modo a refrigerar a geladeira, o freezer, o ar-condicionado, tá? Mas também é uma máquina térmica. Pois bem, meninos, é isso, tá? Leiam a apostila, estudem pelo livro didático, vejam as videoaulas, façam o experimento e põe em prática todas essas orientações. Fique em casa, se cuida, essa doença não veio para brincar, ela é de verdade, tá morrendo muita gente, pessoas queridas da minha família já faleceram e eu quero que você esteja em segurança. Fique em casa. Agora, o mais importante é se manter vivo, tá? O ano letivo, ele não é mais importante que você, do que a sua vida e que o seu familiar. O conhecimento é importante, mas ele não é mais importante do que a sua saúde e do seu familiar. Pois então, fique em casa, tá? Se puder, fique em casa. Use e abuse de métodos de higiene,
Lave muito bem as mãos a todo momento. Álcool é importante quando não é possível lavar as mãos. Se possível for, lave as mãos. Evite aglomerações. Evite estar junto de muitas pessoas. Covid é sério e não mata só idosos, não. Mata todas as pessoas que têm, né, uma baixa imunidade ou que não conseguem resistir a esse vírus, que pode atingir pessoas de diferentes idades e de diferente forma. Não queira pagar com a sua vida para ver, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.